Boa noite, irmãos. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha com a tua graça, que o Senhor venha com o teu discernimento, dando sabedoria à tua igreja. Sê conosco, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Chegamos a mais um mandamento, o 9º. Talvez um dos mandamentos mais desrespeitados nos dias modernos. Veja, lembrando, os 10 mandamentos, eles têm o propósito de proteger um valor que é importante para Deus. O que esse mandamento protege? Ele protege o falar a verdade sempre. Ele protege a integridade no falar. Ele protege o caráter que o cristão tem que ter. Lembrando que nós vivemos numa época difícil para o cristianismo. Porque ouvimos escândalos, ouvimos pessoas com testemunho horrível, ouvimos pessoas falando uma coisa, fazendo outra, mas o que nós temos que lembrar? Primeiro, orar a Deus para que aquele que está de pé não caia. Que Deus não retire sua mão de nós, porque se Deus simplesmente afastar sua mão, nós vamos cair. Segundo, lembrar que para cada um que profere a mentira, eu posso te apresentar uma centena, 1 milhar de irmãos que falam a verdade, que são íntegros. É que, na verdade, quando o crente faz o correto, muitas vezes não é lembrado. E a nossa tendência é estar lembrando aquilo que foi feito de errado. Mas quantas e quantas pessoas que são honradas, que sempre falam a verdade, entendeu? E a expectativa nossa, até que se prove ao contrário, é que os crentes falam a verdade, entendeu? E vou ir até mais longe. Eu, por exemplo, os irmãos lembram que um dos problemas que eu tinha antes de ser salvo era mentira. Eu fui treinado em multinacionais, trabalhava com venda, e você é treinado para mentir. E eu lembro que foi praticamente a primeira área que Deus mexeu. Mas antes da minha salvação, aproximadamente 13 anos antes, eu lembro que o Senhor me deu um amigo, e um amigo jovem. E uma vez eu falei uma mentira na frente dele. Pensa num cara indignado. Brigou comigo, falou, por que você mentiu? Você não tinha motivo nenhum de mentir. Isso aí está errado, é um absurdo e tal. Então, olhando hoje, eu já via que eram sinais da graça. Por exemplo, esse mesmo amigo, uma vez eu falei um palavrão. Ele olhou para minha cara e falou, precisa falar palavrão? Pô, você é um cara educado, tudo. Por que está falando palavrão? Aí eu percebi, eu falei, nossa, falar palavrão é feio. Porque lá de onde eu vim, em São Paulo, infelizmente, muita gente é boca suja. Mas o que nós vemos? Que mesmo antes de nós sermos alcançados, Deus levanta pessoas, e existem pessoas que sabem o que é correto. Existem pessoas que são honradas nos seus negócios, na sua maneira de agir, independente da fé. Isso é uma questão de caráter. E um cristão que falha nisso, ele está tendo uma falha grave de caráter. E aí o que acontece? Qual é a minha ideia? Vão ser 2 estudos nessa área. A minha ideia é explorar a vida dos heróis bíblicos e explorar princípios do Novo Testamento para estar tentando aprender de maneira prática. Porque qual é o grande problema? O grande problema é que eu jogo um conceito, não darás falso testemunho. Só que de maneira prática, você muitas vezes não consegue enxergar como aquele conceito é aplicado. E a Bíblia está recheada de histórias que nos mostram, primeiro, a natureza pecaminosa humana. Homens e mulheres de Deus que não vigiaram e erraram.
Mas essa mesma Bíblia, além de mostrar o erro, ela mostra pessoas que foram tratadas por Deus, passaram por processos e foram transformadas. Lembra que nós fomos chamados com um propósito? O primeiro propósito é glorificarmos a Deus. E o alvo desse propósito é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Não é propósito ter casa boa, não é propósito ter carro bom, não é propósito ter comida boa. O seu propósito bíblico é glorificar a Deus e se tornar parecido com Cristo. E esse é o projeto que Deus vai gastar concreto. Esse é o projeto que Deus vai gastar ferro. Esse é o projeto que Deus vai gastar na sua vida. Para que você cresça, amadureça, seja transformado e avance. Esse processo vai durar toda a sua existência. E nessa noite nós vamos ver a vida de pessoas como eu e como você, miseráveis pecadores, que se não tivessem sido alcançados pela graça de Deus, jamais creriam no Deus Altíssimo, estariam perdidos para todo sempre. O mais legal da Bíblia é que Deus mostra a nossa deficiência, a nossa carnalidade, a nossa limitação, os nossos erros na vida desses heróis. Amém? Vamos começar por Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Livro do Gênesis, capítulo 12. Vamos lá. Livro do Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ter algumas leituras um pouco longas, mas vamos ler a partir do versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito, para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão: essa é sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti, para te guardar em vida. Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abrão, por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentos e camelos. O que está acontecendo aqui? Abrão morava a mais de 1000 quilômetros dessa terra, o Egito. Ele morava numa região que nós chamamos Mesopotâmia, o país chamado Iraque hoje. Quando você vê no noticiário Iraque, é a região que Abraão veio. Abraão veio de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, uma das civilizações mais antigas. E aí Deus se revela a Abraão. A Bíblia nos ensina que a família de Abraão era idólatra. E quando Abraão foi chamado, ele era idólatra, ele não conhecia o Deus da Bíblia. E aí Deus chama Abraão e fala: olha, eu vou te levar a uma terra e vou te dar uma descendência. E Abraão confia em Deus e faz uma viagem de mais de 800 quilômetros. E vem para Canaã, mostrando que ele era um homem que tinha confiança em Deus. Ninguém sai da fonte de negócio da sua família, do lugar de renda da sua família, e vai para o meio do nada. Seria a mesma coisa que você ser chamado para ir viver no meio do sertão. Deus olha para você e fala: ó, vai. Ah, para onde eu vou? Olha, você vai lá para o ponto final de Mérida, lá nas montanhas da Venezuela. Você vai lá para o meio do sertão do Nordeste, para esse lugar mais ou menos que Deus mandou. E Abraão foi, o que mostra que ele confiou em Deus. Mas qual é a questão aqui? Ele começou a olhar para as circunstâncias.
E as circunstâncias o levaram a tomar uma decisão errada de ir para o Egito. E quando ele chega no Egito, ele comete uma mentira, falando que Sara era sua irmã, não revelando que ela era sua esposa, lembrando que ela era irmã de Abraão por parte de pai. Naquela época podia haver esse tipo de casamento. Não havia lei ainda. Mas ele não falou que ela era esposa. Por quê? Porque ele não confiou que Deus iria guardá-lo. Veja, Deus fez uma promessa. Eu vou cuidar de você, eu vou te dar uma descendência. E na primeira fome, Abraão mente, vai para o Egito. Percebe o pano de fundo? Por que que as pessoas mentem? Porque elas se veem em circunstância que as amedrontam. E essa circunstância a pessoa não vigia e mente. Isso pode acontecer comigo e com você. Mas olha o que vai acontecer, versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Faraó, de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não dissestes que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, e a sua mulher, e a tudo que tinha. Que aconteceu de uma maneira que nós não sabemos. Deus revelou a Faraó que Sarai era esposa de Abrão. Nós não sabemos como foi. Mas sabemos que Deus feriu a casa de Faraó. E Faraó, quando descobriu isso, ficou furioso. E ele deportou. Abrão foi expulso do Egito. Foi mandado embora com mala e cuia. Entendeu? Por quê? Consequência da desobediência e da mentira. Não passou imune. E aí Abrão volta a peregrinar em Canaã e acontece um novo fato na vida de Abraão. Ele é muito abençoado por Deus. Olha que interessante, Abraão mentiu, Abraão desobedeceu de ir para o Egito, mas Deus, na sua bondade, abençoou grandemente Abraão e ao seu sobrinho Ló. Abençoou num nível tal que eles tiveram que se separar. E Ló foi para a região de Sodoma e Gomorra. O que nós percebemos? No primeiro texto, Deus usou a fome. Irmãos, a fome tem o poder de mudar o mundo. Mas existe uma outra ferramenta usada por Deus, que também traz mudança. Gênesis, capítulo 14, versículo 1. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que esses fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá, esta é Zoar. Todos esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos havia servido Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. Irmãos, não havia países concebidos. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás, o berço da civilização. Para vocês terem uma ideia, os manuscritos mais antigos que nós temos é dessa mesma região dos Sumérios, que estão em torno aí de 5.000 anos. Então nós estamos falando do início da civilização, onde inclusive os registros escritos não eram bem desenvolvidos e muitos deles se perderam. Um pouco de informação que eu tenho é através da Bíblia e através dos escritos sumérios. Então o que acontece? Essas cidades se organizavam em reis que dominavam e reis que eram servos.
Chegou um momento que o pessoal de Sodoma, de Gomorra, resolveu não mandar imposto. O que o outro rei fez? Chamou os reis aliados e vieram invadir a terra. E vieram tomando tudo, destruindo tudo. Olha que interessante, Gênesis 14, versículo 10. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para um monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e de todo seu mandimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e os seus bens, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos de sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Veja que interessante. Ló é capturado juntamente com a sua família, levado escravo. Pela providência de Deus, uma pessoa escapa e vai avisar Abrão. Abrão tinha 2 confederados. Eles formavam um clã. Esse clã, pelo número de soldados, eram homens esmerados na guerra. Porque com 318 homens aqui, eles vão vencer um exército poderoso de 4 reis. Então esse pessoal aqui era extremamente capacitado. E eles vão fazer uma viagem de mais de 500 quilômetros, perseguindo esse exército até a região de Damasco. Damasco é uma cidade que existe até hoje, capital da Síria, que toda hora está nos noticiários. E aí eles vão lá, vencem esses reis, tomam todos os prisioneiros e tomam todo o despojo de guerra e retornam. E aí o que eu quero mostrar para vocês, o mesmo Abraão que mentiu, agora mostra que ele é um homem íntegro. Olha que interessante, versículo 21. E o rei de Sodoma disse a Abrão: dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, esses que tomem a sua parte. Olha que interessante. Abraão sabia que quem ia abençoar ele era Deus. E aí ele tinha proposto seu coração: olha, o meu negócio é buscar Ló e a família dele. Está aqui todos os seus bens. E eu não quero nada, porque senão você vai dizer que foi você que me enriqueceu. Abraão não queria aquele dinheiro que ele achava ilícito. Numa atitude, a meu ver, correta. Só que olha que interessante, Abraão não se intrometeu nos negócios dos seus confederados. O negócio de Abraão era entre ele e Deus. Abraão, pelo costume da época, poderia tomar os pertences? Sim, eram dele, ele que foi lá e conquistou na guerra. Mas por uma questão de princípios, ele não quis. Porém, ele não se intrometeu na prática pessoal. Por quê? Porque existem coisas que às vezes para mim são lícitas, mas que você não quer fazer.
E a Bíblia lida com isso na maior tranquilidade. Existem escolhas da nossa vida que são pessoais. Não é nem preto, nem branco. É cinza. E cinza, cada um resolve como vai agir. Nós jamais... Pô, veja, se uma pessoa não está pecando, nós não temos o direito de nos intrometer. É uma questão da vida pessoal dela. É o que Abraão nos ensina. Ele chegou e falou, eu não quero, mas os meninos aqui querem. E provavelmente eles pegaram. Porque ninguém vai à guerra à toa. A guerra tem despesa, todo mundo tem que comer. Deve ter tido baixas. Entendeu? Mas é muito importante você entender. Você fala, nossa, pastor, mas aquele Abraão que era medroso, que fugiu para o Egito, que ficou com medo de morrer, agora aprendeu que é Deus que cuida dele, porque com 300 homens ele foi contra o exército de 4 reis. Será? Vamos ver o que a Bíblia diz. Gênesis 20, versículo 1. Olha que interessante. E partiu Abraão dali para a terra do sul. Veja que interessante. Nos outros textos, era Abrão. Agora na sua Bíblia está escrito Abraão. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão. Aí foi dada uma letra para o nome de Abraão, que é uma das letras do nome de Deus. E Deus, a partir daí, também passou a ser chamado Deus de Abraão. Porque estabeleceu uma aliança. Essa aliança Deus manda Abraão olhar para o céu, ver o número de estrelas, fala que viriam reis, faz tudo isso. Abraão tinha tido uma profunda experiência com Deus e teve uma aliança clara com Deus, uma promessa. Mas olha o que acontece. Gênesis 20, versículo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite, e disse-lhe, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Em sinceridade de coração e em pureza de minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu, na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher do seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Olha que interessante, Deus faz um milagre, e na sua bondade, visita Abimeleque em sonho. E na sua justiça, ele sabe da retidão de Abimeleque. Olha que interessante, o ímpio falou a verdade. O crente Abraão mentiu. Irmãos, não fique chocado. Isso é mais comum do que você pensa. Então não se assuste. Crentes mentem. Crentes habitados pelo Espírito do Senhor são capazes de mentir. E olha que interessante. Abraão, visitado poderosamente por Deus, mentiu. Qual é o tamanho do cuidado que eu tenho que ter? Irmãos, nosso papel sempre tem que ser falar a verdade. Por quê? Porque nenhuma atitude é isolada. As minhas atitudes, elas refletem sobre a minha posteridade. Olha que interessante. Gênesis capítulo 26. Olha como é que é. Gênesis 26.
versículo 6. Assim, habitou Isaque em Gerar. Quem é Isaque? Filho de Abraão, o filho da promessa. Irmãos, em Isaque viria toda a descendência. Ele é o filho da promessa. Isaque é o cara. Ele é o cara. Entendeu? E ele foi habitar em Gerar, na região dos filisteus. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Olha que interessante. Isaque consegue mentir mais que seu pai. Porque Abraão mentiu apenas dizendo que ela era irmã. Ele não falou que ela era esposa, mas ela era irmã. Só que Rebeca era prima de Isaque. Não era irmã. Então a mentira foi dupla. Primeiro, ele não falou que era esposa. Segundo, ele mentiu dizendo que era irmã. Percebe? Irmãos, um homem de oração. Um homem que orou 20 anos para que a sua esposa concebesse. Isaac era um homem de Deus. Mentiu na maior cara dura. Na maior cara lavada. Tranquilo, mentiu, limpou a boca e está tudo bem. Vida que segue. E olha que interessante. 8. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu. E eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém desse povo com tua mulher, e tu terias trazido sobre nós o delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar nesse homem e sua mulher, certamente morrerá. Irmãos, o ímpio, o incrédulo, tinha caráter, falou a verdade, deu uma dura no crente. E olha que interessante, Deus, na sua providência, fez com que Abimeleque visse Isaque acariciando sua mulher de maneira que ele percebeu que era esposa. No linguajar dos crentes, dos queridos irmãos pentecostais, Deus revelou. E é isso mesmo, Deus revelou, temos que concordar com os queridos irmãos pentecostais. Deus, através da sua providência, revela coisas. Mas o que eu quero te mostrar aqui, irmãos, novamente, você vê um incrédulo de palavra, porque a atitude de Abimeleque foi o seguinte: quem tocar nessa mulher morre. Olha que interessante, olha o caráter de Abimeleque. Abimeleque é título, tá? Não é nome, é título. É como se fosse presidente, como se fosse rei. Deus não revelou para ele de maneira sobrenatural, ele não teve sonho, ele não teve peste. E ninguém tocou em Rebeca. Só que ele tinha princípios. Ele falou: você agiu errado. E nós íamos ter problema se alguém tocasse essa mulher, porque isso é errado, é tua esposa, ninguém pode tocar. Aqui nessa terra, a família é sagrada. E quem tocar nessa mulher morre. E o crente teve que ouvir aquela bronca. Por quê? Por que Isaque mentiu? Porque não confiou na promessa de Deus. Todas as vezes que você não confia no que Deus fala, você vai errar. Se Deus fala, Ele garante o resultado. Não cabe a você questionar quando. Cabe a você apenas confiar. Porque se Ele fala, Ele faz. Percebe que a questão da mentira é muito maior? Parou de confiar em Deus? Caiu. Deus o tinha prometido. Será que Abraão, seu pai, contou a aliança? Será? Irmãos, Isaque, quando foi levado a sacrifício,
O termo que a Bíblia usa para chamar Deus é temor de Isaac. Muitos intérpretes entendem que ali, de uma forma que nós não sabemos explicar, Isaac teve uma espécie de visão. Deus se revelou a Isaac. Ali. Abraão levantou o cutelo para sacrificar o filho. A Bíblia fala que ele levantou. Isaac viu a morte. Mas ele viu Deus falando, basta, agora eu sei que eu tenho. Tu percebe a profundidade da situação? Só que ele não vigiou, ele ficou olhando para a circunstância. E mentiu. Pior que o pai. E olha que interessante, vamos mais um pouquinho. Capítulo 27. Versículo 6. Qual é a situação aqui? Isaac já está velho, Isaac está cego e ele quer abençoar Esaú. Esaú era seu filho mais velho, era o preferido do pai. Porém, Esaú tinha vendido o direito à primogenitura para Jacó. E todo mundo sabia disso. Só que Isaac, independente disso, resolve abençoar Esaú. E fala, ó, vai no mato, faz uma caça para mim, faz uma comida que eu vou te abençoar. E aí Esaú sai. Rebeca ouve a conversa, o que ela fala. Então, versículo 6 do capítulo 27. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo, eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo, traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu come e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe para sempre. Olha que interessante. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu liso. Porventura me apalpará meu pai, serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe, meu filho, sobre mim seja tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai. Traze-nos. Até aqui. Rebeca ouve a conversa e resolve enganar Isaac. Como? Mentira. Ela teve um bom professor? O melhor, o seu marido e o seu sogro. Não, o seu sogro. Não, o seu sogro. O sogro ela conheceu, ela não conheceu a sogra. 2 ótimos professores. 2 mentirosos de marca maior. Cuidado com a mentira. Mentira contamina. Pessoas de Deus sempre falam a verdade. E olha que interessante, ela foi a um extremo. Na tradição da época, ó, irmãos, uma maldição não pode ser passada de um para outro assim. Mas no costume da época, isso é uma frase de expressão, tipo, que o raio caia na minha cabeça. Entendeu? Sabe que as pessoas quando vão mentir falam, ó, eu quero morrer seco se eu estou mentindo. Não é assim? Irmãos, quando eu era pequeno eu fazia assim pro meu pai e pra minha mãe, juro por Deus, Deus pode me matar agora. Fazia assim, irmãos, não foi uma, não foi 2, 20, 30, 40. Cachorro, sem vergonha, filho de Belial. Na maior cara dura, imagina a Rebeca. E eu não falo disso com orgulho, é uma vergonha. Meus pais, com as suas limitações, eram bons comigo. E eu louvo a Deus pela vida deles. Entendeu? Mas para vocês terem uma ideia, como a mentira multiplica. Agora, é necessário eu falar a verdade. Eu venho de uma cultura de família onde várias vezes nós vimos as pessoas mentindo. Aprendi bem. Entendeu? Até hoje eu pego mentiras. Das mais variadas formas. Entendeu? Mas assim, Rebeca, em consequência disso, Esaú
fala que vai matar Jacó. E aí ela tem que mandar seu filho numa viagem para 800 quilômetros de distância. Ela nunca mais vai ver seu filho. Seu filho querido, ela vai morrer antes. Já pensou, você? Irmãos, todos os filhos nós amamos iguais. Mas a Bíblia mostra que pode acontecer de um filho ou outro você ter afinidade. Jacó era o filho da afinidade, Esaú era o filho da afinidade do pai. Eles falaram do mesmo assunto. Um torcia para o Corinthians, outro torcia para o Palmeiras, entendeu? É afinidade, não é amor. E aí o menininho dos olhos, esse jovenzinho de aproximadamente 70 anos, faça a conta lá, você vai ver que ele tinha de 60, 70 anos, um garoto. Não tinha nem casado ainda, estava esperando amadurecer, coitado. Nunca mais viu. Foi para a sepultura, sem conhecer os netos. É triste, né? É muito triste. Percebe? E aí o que acontece? Vamos avançar mais um pouco, a coisa não para aí. Gênesis 31. Irmãos, Jacó viaja, olhem para mim, deixa aberto no 31. Jacó viaja, conhece a família de Labão, que é irmão de Rebeca, entendeu? E aí, lá, Labão engana ele. Ele é obrigado a trabalhar 14 anos para casar com as duas filhas de Labão, com Lia e com Raquel. Tem mais duas concubinas, entendeu? Ele é enganado, o salário dele é mudado várias vezes. Da mesma maneira que ele enganou o irmão, ele foi enganado. Se você olhar para a sua vida atrás, pode ver, normalmente as áreas que você errou, tem muita chance de Deus ter providenciado uma situação onde você viu o quanto doeu para o outro. Porque você sofreu mesmo. Vai dizer que nunca você sofreu porque mentiram contra você. Praticamente todo mundo aqui passou por isso. Em algum grau. Percebe? Só que passaram-se 20 anos. Deus é Deus de processos. Deus é Deus que muda o conteúdo. Olha a narrativa e vamos aprender um pouco. Gênesis 31, versículo 36. Olha que interessante. Qual é a situação? Jacó passou 20 anos com Labão e Deus fala para Jacó, está na hora de você voltar para a tua terra. Labão vai tosquiar, vai fazer umas tarefas longe. E quando Labão sai com seus filhos para viajar, Jacó pega todo mundo e foge. Com medo de Labão. E o seu medo não era infundado. Mas vamos lá. Gênesis 31, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Então, irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão, qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Vamos fazer uma pausa aqui. Qual era a situação? Naquela região havia os chamados terafins. O que eram os terafins? Eram os ídolos do lar. Além deles serem adorados, eles representavam a propriedade da terra. Raquel, filha de Labão, quando vai fugir, ela rouba os ídolos do pai. E leva. E quando o pai encontra Jacó, Jacó fala, ó, pode apalpar aí, que com quem você encontrar, essa pessoa vai pagar. E aí, ela esconde os ídolos embaixo da almofada que ela estava sentada. E quando o pai chega procurando, ela fala, pai, me perdoa, mas eu estou na minha menstruação.
E aí o que acontece? Naquela cultura já se tinha o hábito de não tocar numa mulher em menstruação. Eles respeitavam. E aí ela conseguiu escapar. E aí Jacó, vendo tudo aquilo, Jacó não sabia de nada. Jacó era um homem de palavra, irmãos. Quando você tem palavra, você pode bater na mesa e falar, olha, se disser que eu falei, agora você vai provar. Vamos pegar todo mundo, vai botar aqui na minha cara e vai falar que eu fiz. Entendeu? A pergunta é, você pode fazer isso? Você tem autoridade para fazer isso? Chegar e falar, ó, fala aqui na minha fuça. Tem sangue no zóio para isso? Se você sempre fala a verdade, você tem, não precisa falar nem bravo. Pode falar bem calmo. Entendeu? Porque você sempre fala a verdade. Jacó está fazendo isso, o enganador, o suplantador. Está batendo na mesa, ó. Fala o que foi que eu fiz. Ó, que legal. Será que 20 anos serviu? Vamos lá. Versículo 38. Esses 20 anos, fala de Jacó, eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu o pagava. Furtado de dia e furtado de noite, da minha mão requerias. Estava eu assim, de dia me consumiu o calor, de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por das duas filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Se Deus, meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Por quê? Porque Labão foi avisado em sonho, ó, não toca em Jacó. Entendeu? Agora, olha a atitude, irmãos, o filhinho da mamãe, o mimadinho, foi tratado por Deus e virou um homem de verdade. A partir daqui, nesse retorno, ele vai encontrar com seu irmão, que ele tinha enganado. Ele vai ter uma luta cara a cara com Deus. Ele vai ter seu nome mudado, vai deixar de chamar Jacó, o enganador, e vai passar a chamar Israel. Como príncipe, lutaste com Deus e com os homens. Irmãos, toda aflição, toda luta, todas as dificuldades, Deus está mudando o seu conteúdo. A maldita cultura ocidental quer que você fuja das lutas. Não, as lutas foram colocadas por Deus para mudar você. Jacó foi mudado. O filhinho da mamãe agora é um homem de palavra. E olha que interessante, tem uma outra passagem. Jacó vai encontrar com seu irmão, vai honrar seu irmão, vai dar presentes ao seu irmão, vai haver uma restauração, só que Jacó viaja para um lado e Esaú volta para as montanhas de Seir, hoje região da Jordânia. E aí o que acontece? Jacó vai para a região de Siquém. E em Siquém vai acontecer uma tragédia familiar. Olha que interessante. Gênesis 34, versículo 1. E saiu Diná, filha de Lia, que esta dera a Jacó, para ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo, toma-me essa moça por mulher. Por motivos que nós não sabemos, Diná foi ter com as moças da terra. E aí Siquém viu ela, e segundo a cultura daquele povo, ele a humilhou. Por quê? Porque ele forçou uma relação sexual. Por isso que a Bíblia usa esse termo de humilhou. Só que Siquém se apaixona por ela. E ele quer ter ela por esposa. E aí o que Siquém faz? Procura o seu pai. O seu pai
Segundo a narrativa bíblica, Siquém era o mais honrado daquela cidade. Parece que ele reconhece o seu erro e quer consertar. Entendeu? Porque pessoas erram. E aí olha o que acontece, veja que interessante. Quando Jacó fica sabendo que Diná é violada, Jacó, mais uma vez, mostra a sua sabedoria. Ele não abre a boca aos seus filhos. Por quê, irmãos? A vida vai passando, você vai aprendendo que existe um tempo. Você precisa ser prudente no falar. Uma coisa falada na hora errada pode incendiar uma floresta. Da mesma maneira que você não pode mentir, você precisa orar a Deus e ser prudente no falar. Saber o modo, saber a forma. Entendeu? Por exemplo, eu posso chegar para o Carlino e falar de um erro do Carlino. Como pastor, eu tenho autoridade bíblica para fazer isso. Agora a pergunta é, eu vou fortalecer o Carlino ou vou destruir a vida dele? Porque a maneira que eu falar vai refletir na resposta dele. O que normalmente a gente faz? Quando nós vemos algum erro, nós vamos orar, nós vamos buscar Deus, vamos pensar no assunto, para agir de maneira correta. Fazendo tudo isso, nós já erramos. Imagina se agir de bate-pronto. Jacó se calou. E quando seus filhos chegam, eles ficam furiosos, mostrando que Jacó tinha razão. E olha que interessante, versículo 11, diz assim, e disse Siquém ao pai dela, e aos irmãos dizia, ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor, seu pai, enganosamente falaram, porquanto havia violado a Diná, sua irmã, e disseram-lhe, não podemos fazer isso, dar a nosso irmão um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo homem entre vós. Então dar-vos-emos as vossas filhas, e tomaremos para nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um povo. Mas se não nos ouvirdes, e não nos circuncidares, tomaremos a nossa filha, e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o jovem fazer isso, porque a filha de Jacó lhe contentava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da sua cidade, dizendo, esses homens são pacíficos conosco, portanto habitarão nessa terra, e não negociarão nela. Eis que a terra é larga de espaço para eles. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres e lhe daremos as nossas filhas. Nisso, porém, consentirão aqueles homens em habitar conosco, que sejamos um povo, se todo homem entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O que acontece? Eles estavam planejando a morte da cidade. Versículo 25 diz, e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todos os homens. A traição. Irmãos, não havia antibiótico, não havia anestesia. A circuncisão é feita no prepúcio do órgão masculino, é um procedimento extremamente doloroso. E no pior da dor, esses homens entraram na cidade e mataram todo mundo à traição. Jacó tinha ou não tinha razão? E olha qual que era a preocupação de Jacó. Olha que interessante, versículo 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus, os perizeus, tendo eu pouco povo em número, eles ajuntar-se-ão contra mim e me ferirão, e eu serei destruído, eu e minha casa. E aí a resposta dos bonitos,
E eles disseram, devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Não se arrependeram. Entendeu? Jacó, no seu leito, em Gênesis 50, vai profetizar a consequência dessa atitude. E eles vão experimentar a consequência dessa atitude. Mas você percebe o que em Jacó? Jacó tinha caráter. O que Jacó estava procurando? O menor dos problemas. Muitas vezes a solução não vai ser o que você quer, mas vai ser o menor dos problemas. Mais vale um bom acordo do que uma má demanda. Cuidado. Entenderam? Agora, existe um porém aqui. Nós sabemos que Deus é soberano. E de uma maneira misteriosa, Deus autorizou esse massacre. E nós temos motivos teológicos para entender esse massacre. Veja, não poderia misturar a linhagem de Israel com a linhagem dos siquemitas. Porque quem é o maior descendente de Israel? O Cristo, Jesus, o nosso Salvador, tinha que vir de linhagem pura. Então olha que interessante, olha a maestria de Deus. No meio da tragédia, com homens malucos fazendo tudo de errado, Deus ainda consegue fazer, apesar de tudo, a sua vontade prevalecer. No meio de tanta confusão. Se fôssemos eu e você, sequer imaginaríamos. Não teríamos como controlar. Percebe? Agora, olha que interessante. Lembra que nós estamos falando que os nossos exemplos vão de pai para filho? Jacó aqui está dando um ótimo exemplo. Jacó está sendo um homem de caráter. Jacó tem caráter. Olha o que aconteceu. Vamos avançar mais um pouquinho. Gênesis 37, caminhando para o fim. Versículo 20. Qual é a história? Os irmãos de José estão pastoreando o rebanho de Jacó. Jacó manda José vigiar o que eles estão fazendo. José tem uma roupa colorida, porque ele é o queridinho do papai. E os irmãos morrem de inveja de José. E quando eles veem José de longe, eles começam a tramar contra José. Olha que interessante. Gênesis 37, versículo 20. 19. E disseram um ao outro, eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo nessas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rubem, livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também disse-lhe Rubem, não derrameis sangue, lançai nessa cova que está no deserto, e não lancei mão neles. Isso disse para livrá-lo das mãos deles, e para torná-lo aos seus pais. Eles tramam a morte de José. Na maior. Entendeu? Na maior. Vamos matar o nosso irmão. E como eles iam resolver isso? Mentindo para o pai. E aí, olha que interessante. Versículo 26. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá de que matemos o nosso irmão e escondemos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nossa mão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, venderam a José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Voltando, pois, Rubem à cova, eis que José não estava na cova, então rasgou suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse, o menino não está, e eu onde irei? O gênio, o Judá fala, não, vamos matar nosso irmão, vamos ganhar uma grana, venderam ele para o Egito. E aí Rubem, quando chega, cadê o menino? Foi embora. Já era, o mal estava feito. E Rubem, provavelmente obrigado pelos seus irmãos,
vai mentir junto com eles. Irmãos, qual é um dos nomes de Jesus? É o leão da tribo de Judá. Quando Jacó está no seu leito de morte. E ele fala que Rubem perde a primogenitura porque ele deitou com Bila, sua concubina. Fala de Simeão e Levi e fala, olha, vocês não vai dar nada certo porque o sangue, a espada de vocês está suja de sangue. E aí ele fala de Judá, o cetro não se apartará da sua casa. Jacó abençoa Judá. Aí você fala, mas Senhor, como que Judá abençoado? Aquele que teve a ideia de vender José. Não é uma boa pergunta? Lembra que Deus é Deus de processos? Judá vai para uma terra distante e casa-se com uma mulher chamada Suã. E ela tem 3 filhos. 2 morrem. E aí ele vai coabitar com uma moça chamada Tamar, que inclusive está na descendência de Jesus. E Judá experimenta o que é a dor de perder 2 filhos. Nós não sabemos o que Judá foi para longe, mas talvez ele não conseguiu conviver com a dor do pai. A consequência veio, nós não sabemos, é suposição. Que ele experimentou a dor de perder os filhos, nós sabemos. Mas olha que interessante, lembra, Deus é Deus de processo. Olha que legal, como a Bíblia é linda. Vamos lá. Gênesis 39. Não é Gênesis 39, só um minuto. Gênesis 43. Que eu quero encerrar a palavra antes de 1 hora. Versículo 8. Diz assim: Então disse Judá a Israel, seu pai, envie o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Eis, e se não nos tivermos detidos, certamente já estaríamos segunda vez de volta. O que Judá fala? Ó, eu levo o Benjamim e eu vou garantir a vida dele. Ele falou. Será que ele cumpriu? Quando eles chegam no Egito, José faz um banquete e coloca um copo no saco de Benjamim. E Benjamim vai ser levado como escravo. Judá falou, falar é fácil. O que você fala, você cumpre. Vamos ver um dos motivos por que Judá foi tratado. E da descendência dele vem o Messias. Olha o que Judá fez. Olha a atitude dele. Gênesis 44, versículo 33. Diz assim: Palavras de Judá para José. Agora, pois, fique teu servo em lugar desse moço por escravo, de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Por causa dessa passagem, muitos intérpretes entendem que Judá saiu da presença da família porque ele não suportou o sofrimento de Jacó. E ele garantiu, falou, pai, eu trago o menino de volta. Aí Deus lá na sua soberania falou, vamos ver se você traz. E aí ele foi provado. E o mundo espiritual viu. Todo mundo viu que Judá era um homem de palavra. Foi mudado, foi transformado. Percebem? E José, pela providência de Deus, foi levado ao Egito. Aí toda a história você conhece, o povo foi abençoado, o povo se multiplicou.
Mas o que eu estou mostrando para vocês? Irmãos, aqui passaram-se quase em torno de 100 anos. Um círculo de mentira, um círculo de traição. Mas ao mesmo tempo, Deus tratando, Deus agindo, Deus mudando, Deus transformando. A pergunta é, você pode chegar hoje e falar como Jacó falou, mostra o meu erro. Coloca aqui na mesa. Você pode falar como Judá falou, eu garanto, a minha palavra vale. Percebe como isso é raro? Percebe como isso está acabando no mundo moderno? Para vocês terem uma ideia, existem várias igrejas que são protestadas no cartório, porque não pagaram as suas contas. Existe igreja onde pessoas tiveram seus bens penhorados, porque a igreja não pagou o aluguel. E o irmão foi fiador do prédio, e não era barato. Percebe do que eu estou falando? É coisa profunda. Não darás falso testemunho contra o teu irmão. É muito mais do que está escrito, letra preta, no papel branco. É um estilo de vida. É uma decisão no coração. Percebe? Que o Senhor possa nos transformar dia após dia. E que nós sejamos como Jacó, como Judá. Pessoas que têm falhas, pessoas que têm erro, reconhecem o seu erro e mudam. E pela graça de Deus, passam a ter caráter. Que nós possamos refletir como temos vivido. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus te agradecendo e oro pedindo, Senhor, que o Senhor nos capacite para toda boa obra. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Porque sabemos que tudo que passa disso provém do maligno. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Sê conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.